Saudações, pessoal! Continuando aqui a segunda parte dos meus roteiros desenvolvidos ali então com o nosso roteirinho para aventura. Esse outro cenário aqui é um cenário medieval, então baixa fantasia, nível tecnológico 3, então na Idade Média, anos 600, existe álgebra, existe livros, mas é o que a gente tem de mais avançado. Então aqui fantástico, existem as raças alternativas como elfos, anões, semelhante, né, desses cenários de fantasia, mas nada muito fora do habitual, e por ser um cenário de baixa fantasia, a gente pensa até em algo mais assim, mais restrito, né, mais difícil de se encontrar. Antecedente arcano, apenas a magia. E aqui a gente tem o caos um pouquinho diferente. Em vez do padrão 17, a gente coloca um 18 para tornar uma coisa assim mais incomum. É difícil ter muita mudança fora do habitual. Então, como o nosso protagonista saiu um arqueiro materialista, então talvez um cara que goste bastante de dinheiro, e a gente vê aqui então o verbo libertar, o substantivo o plano e a oposição uma organização. Então aqui saiu uma história até meio que fácil de juntar os três, né? Ou talvez, como eu pensei, um plano de libertação contra uma organização. Então beleza. Então eu fiz aqui que o Ralph Reinhardt é um jovem arqueiro morador da vila de Duas Colinas, atualmente controlada pela gangue de Brugar, que é um bandido da região. Então aqui a gente já tem um histórico do personagem. A aventura, o tema vai ser então cemitério vazio. O local vai ser numa loja de artesanato, olha só que volta, e a oposição é uma besta. Então, como juntar tudo isso numa história? Eu pensei que o Cifores, que é o artesão da vila, foi visto várias vezes no cemitério revirando tumbas, e há boatos de que ele procurava ossos grandes. Então, os ossos grandes eu pensei na questão da besta, a loja de artesanato eu pensei em colocar o artesão na história, e o tema cemitério vazio eu pensei, o cara está revirando túmulo em busca de alguma coisa. Então aqui a gente tem uma ideia, alguns boatos já plantados na história para desenvolver ela. Seguindo então o evento positivo, a gente vê que os moradores de Duas Colinas decidiram enfrentar o vilão da história, o Brugar e sua gangue. Então a gente pode ter um apoio aqui da galera que mora no local. E como elenco um fator negativo, que é o Golfargar, que é um monge amigo do Brugar que foi avistado na região, ali em um acampamento próximo. Então talvez a gente tenha um outro inimigo para enfrentar. Seguindo aqui uma outra história que a gente acabou criando, que seria de artes marciais. Eu pensei num torneio, então, que se passa com nível tecnológico 8, na era digital, então existe computador, rede global, que não caberia muito nesse contexto aqui também. E de fantástico, o antecedente arcano de dom apenas. Ou seja, vai ter Hadouken, vai ter Shoryuken, vai ter pancadaria, mas magia já é algo mais assim fora do habitual e já não representa, pelo menos não vai ter acesso para os personagens. O marcador de caos aqui é um pouquinho diferente. Eu deixei ele mais assim o caos 19, porque eu pensei que o torneio não costuma ter surpresa, já que a intenção dessa aventura é justamente ter essas lutas em sequências para o nosso protagonista enfrentar o vilão da história. Então eu coloquei aqui que o nosso protagonista é um agente secreto carente, que basicamente os termos-chave dele é consertar, julgamento e monstro gigante. Aqui eu achei interessante fazer uma nova rolagem para determinar que tipo de monstro gigante, e caiu um desmorto, que eu falo em outros vídeos, mas que é um vampiro. Então beleza, então o que eu pensei? Que o nosso personagem Alexander Igeland entrou no torneio oculto para capturar um antigo companheiro de profissão e derrotar o organizador do evento, que dizem ser um poderoso vampiro devorador. Então por isso que eu pensei, o monstro gigante, o vampiro, então eu pensei tipo, que em vez de ser um vampiro que consome apenas sangue, ele pode comer carne, e com isso ele cresceu demais e virou um lutador e por isso ele é super forte. É interessante também, né? Então vai ser essa a ideia. Aqui a montagem da aventura ficou um pouquinho diferente. O tema a gente já sabe que é torneio de artes marciais, então optei por não determinar. E o outro ficou apenas a determinação dos participantes. A única coisa que eu acabei determinando, assim, meio que aleatoriamente, foi o local, que eu acabei tirando um lago. Então a gente pode pensar, assim, que talvez o personagem tenha que atravessar o lago para chegar, ou de algum jeito a gente joga ele no meio da história. Então aqui eu pensei assim, ó, em fazer vários personagens, determinar pelo menos um kit, um nome para cada um, para de acordo com o momento da história acrescentar eles. Então a gente ficou aqui com o Xavier, que é um guerrilheiro, o Azad, que é um geomante, o Liu, que é um jornalista, o Tianri, que é um elementalista da água, o Preben, que é um construto holográfico, sai qualquer coisa, o Ruggiero, que é o grande dragão branco, a referência ao filme do Van Damme, que por acaso é de um torneio de artes marciais, né? O False, que é uma celebridade, e o Venotitis, que é o grande vampiro, o vilão da nossa história. Então eu pensei assim, como o protagonista e os outros 7
o torneio vai ter 8 participantes, 1 a 1 em formato eliminatório, sendo que o vencedor enfrenta o grande vilão. E daí, como eu pensei que tinha o amigo sumido na história, o Preben, que é o construto holográfico, por acaso estava usando a aparência do Lester, que é esse ex-companheiro do desaparecido do nosso protagonista. Então, quando eu determinei os eventos, eu descobri aqui que saiu um evento negativo. Então eu pensei, como a gente vai ter esse lago, a gente pode fazer que as lutas ocorrem em um ringue sobre a água. Isso pode modificar um pouquinho a história. Talvez quem seja derrubado da arena perca a luta automaticamente, ou talvez o personagem, por exemplo, o Thierry, que é o elementalista da água, ganhe uma importância maior, já que ele vai ter como usar esse lago para a vantagem dele. É uma opção interessante para a gente deixar. Seguindo, outro tipo de campanha de supers, que a gente tem aqui então o nível tecnológico 10, onde existe robô, um gigante, nanotecnologia. O fantástico, praticamente a gente tem tecnologia avançada e praticamente todos os antecedentes estão liberados. A maioria acaba sendo dom, já que é uma questão de super-herói, né? Mas ter magia, ter poder psíquico, ter ciência estranha, tá valendo também. E aqui o marcador de caos um pouco mais reduzido, já que eu pensei que o mundo onde superpoder é coisa comum e frequente, então ter essas loucuras todo dia é padrão. Eu acabei criando um elementalista da luz mais agressivo, que é os termos-chave ficou desmascarar, migração e entidade. Como ele é um super-herói com poderes, eu determinei tipo de poder e acabei obtendo ali ataque à distância. Então, como eu pensei que ele usa a luz e ataca à distância, eu criei então o Julian Garand, que é o codinome dele é Laser, que ele pode disparar rajadas de luz pelas mãos, e ele quer destruir a Corporação Índigo, uma empresa de fachada responsável pelo desaparecimento de outros supers. Foi o máximo que eu consegui pensar tentando usar esse termo de migração. A aventura então teria o tema do patrono vilanesco, ia passar numa catedral e teria um rebelde como oposição. Eu pensei, esse rebelde pode ser um personagem com poderes também. Fiz uma outra jogada e acabei caindo no kit monstro também. Então o que eu pensei? Uma aberração humanoide foi vista na Catedral de Vila Senhor, junto com um grupo de soldados índigo, que é daquela organização que sequestra os heróis. De evento nada digno de nota, mas a gente teve 2 elencos negativos. Então, o Jimenez Villasenor, que é o padre que recebe apoio da Corporação Índico, talvez quem está cuidando dessa catedral, e o Balvan, que é o zelador da catedral, que estava desaparecido e voltou um pouco diferente. Talvez ele seja esse rebelde monstro supracitado. Então, isso a gente vai vendo na história. Seguindo aqui então, a gente tem uma outra historinha de terror na era digital, que é justamente essa questão aqui do nível tecnológico 8, então, computadores pessoais, rede global, coisa dos anos 80. Existe antecedente arcano, mas com custo mais alto, ou talvez restrição apenas a personagens do mestre, né? E a gente tem aqui então o Caos 17 padrão. Então o kit deu um fazendeiro vaidoso que tinha as palavras-chave investigar, cultura e extraplanar. O que eu pensei aqui então? Que o Felix Reiner é um agricultor que encontrou marcas e desenhos estranhos em sua plantação e a coisa ficou séria quando ele viu humanoides bizarros no local. Eu não cheguei a determinar as características dos humanoides bizarros, mas eu tenho um baralho ali que serve para isso, que ajudaria a determinar a característica monstruosa. Se essa aventura sair do papel, dá para até fazer isso. A aventura continua aqui então, que o tema ficou o artefato, que vai se passar numa clareira e tem uma oposição de um traidor. Então o que eu pensei? Que enquanto investigava essas marcas, o Félix encontrou um grupo de pessoas interagindo com esses humanoides bizarros. Então, que eu fiz logo na sequência? Determinei os eventos, que deu um evento negativo, então eu pensei que os humanos do grupo que foram vistos interagindo, na verdade a interação foi pouco amistosa, porque eles foram ou presos ou abatidos pelos próprios alienígenas. E como elenco positivo, eu fiz o Matias Wiesler, que tem o kit de espião, então que ele estava ciente do ocorrido e muito calmo enquanto fugia do local. Então ele estava trabalhando para alguém e não estava muito importado com o que acabou de acontecer com os outros seres humanos nesse grupo de alienígenas. Então aqui a gente vai ter uma campanha, uma historinha mais investigativa. E por último, eu deixei uma folha em branco que vai ser o nosso próximo vídeo, que a gente vai fazer o tema então, fazer uma aventura com a temática de humanidade contra-ataca, partindo do zero e usando os baralhos para mostrar como funciona. Valeu então, pessoal. Era isso aí para mostrar os exemplos. Até mais.